Fala, juventude! Tudo tranquilo aí? Belezinha? Queridos e queridas, hoje a gente vai falar sobre uma obra literária que está aí na lista de leituras obrigatórias do vestibular da Unicamp. A gente vai falar da autora Lígia Fagundes Telles com o conto Seminário dos Ratos, um dos contos mais aclamados dessa autora incrível aí que a gente tem na literatura brasileira. Então, bora falar de Unicamp, bora falar da Lígia Fagundes Telles. Então, vem comigo, leio, logo escrevo. Bom, pessoal, para começar esse vídeo aqui, é legal a gente lembrar o que é exatamente um conto, tá? Conto nada mais é do que um gênero textual específico, beleza? Inclusive, se você não deu uma olhadinha ainda, clica nesse card aqui, vai lá no vídeo no qual eu falo a respeito da diferença entre tipos de texto e gêneros textuais. É um vídeo, inclusive, especificamente aí para a redação da Unicamp mesmo, tá? Então você já junta as duas coisas aí. Pensa na redação da Unicamp e pensa também na obra literária de hoje. Dá uma olhadinha lá, depois volta para cá, beleza? O conto, então, é esse gênero textual que é narrativo, mas também é curto, tá? Então você nunca vai ler um conto muito longo, né? De 80, 90 páginas. Não existe, beleza? O conto é uma narrativa necessariamente curta. E aí, claro, né, que vai depender, né? Existem contos aí de 2, 3 páginas, existem contos aí de 15, 20 páginas. No nosso caso, né, o conto aqui de hoje, Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, é um conto aí que, dependendo da sua edição, ele vai ter aí 10, 11 páginas. Então é um texto bem curtinho, beleza? Outra característica desse gênero textual aí do conto é, pessoal, que essa narrativa curta, tá? Ela sempre vai flertar com um caráter meio misterioso, geralmente trabalha com alguma ideia meio fantástica, né? A famosa narrativa fantástica, que foge um pouco da realidade, né? Então tem uma coisa aí meio, né, de uma grande viagem, alguma ideia assim, mas sempre com um caráter super crítico, tá? Então é desse gênero textual que a gente está falando hoje. Esse conto da Lígia, na verdade, faz parte de um livro, né, que é uma coletânea de contos. O título do livro é o mesmo título do conto, então o livro, né, recebe o título Seminário dos Ratos, beleza? Foi publicado em 1977 e é um livro que tem 14 contos, ou seja, 14 pequenas narrativas aí para você. E olha que interessante, hein? Esse conto, pessoal, ele se inicia com um pequenino texto do Carlos Drummond de Andrade, né, um dos maiores poetas brasileiros, beleza? Então, logo no início do conto, você tem esse pequeno texto aí, né, do Drummond, que diz assim: "Que século, meu Deus!", exclamaram os ratos, e começaram a roer o edifício. Ou seja, pessoal, a grande sacada aí é que a gente já vai ter uma linguagem, né, que se refere à crítica do próprio texto, mas se refere também às personagens criticadas ali. Ou seja, né, é meio hipócrita pensar que os ratos estão lá pensando: "Oh, meu Deus, que ano mais difícil", e logo na sequência eles começam a roer o edifício, começam a destruir tudo, tá? Então logo no comecinho a gente já tem uma referência à hipocrisia humana. A hipocrisia, que no caso aí é dos ratos, mas daqui a pouco a gente vai ver que os ratos são uma grande metáfora do próprio ser humano, do comportamento do ser humano, né? Então é meio hipócrita, né? Você tá lá reclamando e de repente você vai lá e começa a detonar tudo, né? É mais ou menos como a gente faz no dia a dia, ou não é, né? A gente reclama, mas está sempre fazendo um monte de besteira, né? Enfim, você já entendeu essa sacada aí logo no início do conto, beleza? Ó, e o conto já começa com um diálogo, tá? Imagina dois caras do alto escalão de um órgão público chamado RATESP. Não fica exatamente explícito, né? Não fica muito claro qual é o lugar onde tudo acontece, tá? Mas tem umas referências aí, né, que dão a entender que tudo se passa no Brasil, por conta de algumas referências históricas, daqui a pouco eu vou citá-las aí, tá? E mais especificamente em São Paulo, por conta do nome desse órgão aí, né? Parece ser um órgão público, né? Uma divisão pública aí, né? Que é a RATESP. Então tem esse finalzinho, né? ESP, que se refere aí provavelmente a um órgão público paulista, beleza? Então, tudo começa
com dois funcionários, né, então do alto escalão aí dessa RATESP, trocando uma ideia, beleza? Então é um diálogo inicial, né? E dá para perceber que são duas pessoas importantes. Quem são esses dois carinhas aí? Esse diálogo, então, pessoal, né, ele rola especificamente entre essas duas figurinhas aí, ó, o chefe das relações públicas, tá, e o secretário do bem-estar público e privado. Perceba aí que existe logo de cara uma descrição física dos dois. Então, eles não são apresentados pelos nomes, eles não têm nome no conto. Eles são apresentados primeiro pelas suas funções e depois aparece também aí, né, uma caracterização, uma descrição física. Enquanto o chefe das relações públicas é aí um jovem de baixa estatura, o secretário de bem-estar público e privado é um homem descorado e flácido, de calva úmida, ou seja, né, um cara meio careca, meio calvo aí, e a cabeça fica suando o tempo todo, e mãos acetinadas, tá? Isso é bem importante no conto, tá? Nesse conto, então, nós não temos nomes, beleza? Né? Existem aí as descrições físicas e as personagens também são apresentadas a partir das suas funções. O nosso chefe das relações públicas, ele é meio que, né, um funcionário, digamos, um assessor do secretário lá, né, do bem-estar público e privado, beleza? Então o secretário é o cara de mais alto grau, e aí tem o chefe das relações públicas, que é o seu assessor, e pensa num cara meio puxa-saco, assim, né, entende? Então tem essa relação aí, né, do puxa-saquismo. Bom, e o lance é o seguinte, né, esse diálogo rola em torno do quê? Tá? Pessoal, logo no início do conto a gente já fica sabendo que está acontecendo, né, tá rolando ali o 7º seminário dos roedores. O que é isso exatamente? Digamos que a alta cúpula do governo aí desse local, que não tem nome específico, né, a alta cúpula está reunida nesse 7º seminário dos roedores para discutir a questão dos ratos no lugar, na cidade. Tem muito rato para todo lado, tá? E tá rolando esse seminário, essa espécie de convenção, esse congresso aí, beleza? E o mais louco é pensar que já é o 7º seminário, ou seja, o problema persiste, né? Então a gente já tem aí uma crítica bem interessante à ideia de problemas, né, sociais que não são efetivamente resolvidos pelo poder público, né? Poxa, bastaria um seminário para resolver, mas os caras já estão no 7º e o problema persiste. E nesse diálogo aí, nessa discussão entre os dois, tem um trechinho também bem interessante, bem crítico, né? Porque o secretário, ele chega a perguntar o seguinte, né, pro chefe aí, ele fala assim: poxa, no Egito Antigo, sabe como eles resolviam os problemas com ratos? Eles criavam gatos, todo mundo tinha gato, e aí os gatos comiam os ratos. Ora, por que hoje a gente não pode então dar 3, 4 gatos para cada família e a gente acaba com o problema dos ratos? Né? Aí o chefe responde: então, secretário, é que todas as famílias já comeram todos os gatos. Inclusive eu ouvi dizer que se você cozinhar bem, eles dão um bom cozido. Parece que é saboroso. Ou seja, o que ele está querendo dizer, né? O que esse trecho quer dizer? Olha a situação do povo. Entregue aos ratos, né, o completo abandono do poder público, e os caras não tinham nem o que comer. Tá? Então a gente está falando sim nesse conto da relação entre o poder público e o povo, uma relação de distanciamento, de abandono. Tá? Então, bem interessante essa crítica aí também. E aí, pessoal, tem uns pontos bem interessantes durante esse diálogo, né? O conto é basicamente o diálogo entre os dois, e aí no final vai ter um grande acontecimento, eu já chego lá. Mas enquanto eles estão dialogando, né, o chefe aí das relações públicas, ele conta para o secretário quem que tá lá no rolê, né? Quem são os convidados que estão aí nesse seminário, nesse congresso, tá? E a gente fica sabendo de algumas presenças, digamos, ilustres. A gente tem, por exemplo, o diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas, e a gente tem também a delegação americana. Olha que ponto interessante, né? Você percebe que é um seminário marcado, né, primeiro, pelo conservadorismo, por alas mais conservadoras da sociedade, e também pela interferência estrangeira. E essa delegação americana, essa presença estrangeira aí, ela aparece de maneira muito crítica, porque tem um momento em que o secretário ele pergunta lá, né, para o chefe das relações públicas, por que tem aí uma delegação americana? Por que essa interferência estrangeira? Não é?
E aí o chefe das relações públicas responde, não, mas é porque lá nos Estados Unidos, né, os americanos, eles também têm ratos e eles são especialistas em matar os ratos, por isso que eles vão nos ajudar nessa empreitada. Você vê que o tom já é de puxa-saquismo, né, querendo mostrar que ele organizou tudo e que tá tudo ok, né. O secretário fica pistola e solta uma frase bem interessante, ele diz algo mais ou menos assim, ele fala, mas como assim esses caras estão aqui para matar os nossos ratos? Os ratos são nossos, logo a solução também deveria ser nossa, né? Então você percebe aí um nacionalismo mesmo para encarar os problemas. Olha que interessante, a interferência estrangeira sendo criticada, mas esse nacionalismo exacerbado, exagerado, né? Digamos, enfatizar, elogiar até mesmo os problemas, né? É bem característica, né, desse nacionalismo exagerado, isso também aparece em um tom bastante crítico aí no conto. Aí tem uma frase bem interessante do secretário também, né? Ele tá falando ali com o chefe das relações públicas, que era um cara mais novo, né? Era um jovem, tá? Ambicioso, enfim, puxa-saco pra caramba, tá? E aí o secretário tá falando para ele mais ou menos dessa coisa, né, de aparecerem aí os estrangeiros e aí como é que ia ficar a nossa imagem lá fora e tudo mais. Ele tá preocupado com a imagem do Brasil, né? Aliás, com a imagem desse local, que a gente entende que é o Brasil, por conta de algumas referências aí, tá? E aí nisso ele solta essa frase que é bastante interessante. Ele solta, pessoal, uma frase que diz aí, né? O senhor, que é um candidato em potencial, desde cedo precisa ir aprendendo essas coisas, moço. Mostrar só o lado positivo, só o que pode nos enaltecer, esconder nossos chinelos. Ou seja, é aquele velho ditado, né? Fazer para inglês ver. O que esse ditado quer dizer? Né? Nós vamos mostrar aquilo que interessa mostrar. Fato é que, no meio do diálogo, o secretário ele começa a ouvir um barulho. E primeiro ele fala, calma, chefe das relações públicas, você ouviu esse barulho? Aí o chefe fala, não tem um barulho acontecendo aqui. E aí, beleza, passa, continua o diálogo. Daqui a pouco de novo, ó, olha o barulho de novo, olha o barulho. Aí o chefe das relações públicas já começa a soltar um lance. Acho que eu ouvi. Não tinha ouvido nada, só tava puxando o saco. Mas na terceira vez, aí os dois de fato ouvem o barulho, né? O secretário chega a achar que, né, eles estão sobre uma terra vulcânica, porque eles sentem a terra tremer, tá? E o que estava acontecendo exatamente para a terra tremer e o que era esse barulho, essa barulheira toda aí? Ó, antes de te contar o que estava acontecendo, tá? Durante esse barulho, enquanto estava rolando o barulho, o secretário ele faz a seguinte referência. Ele fala, não questione a minha audição, caro jovem, tá? Durante a Revolução de 32, eu estive lá com a minha audição perfeita. E no golpe de 64, eu também estava lá com a minha audição perfeita. Ouvia coisas que mais ninguém ouvia, então confie na minha audição. E é interessante, né? Porque isso confirma aquela nossa impressão de que essa galera tá no Brasil, embora não haja uma referência específica. Ninguém fala aí, né? Estamos no Brasil. Mas por conta dessas referências, eles estão no Brasil e provavelmente em São Paulo por conta do nome aí, né? Do órgão público, a RATESP. E aqui também ocorre rapidamente uma brevíssima intertextualidade, essa figurinha de linguagem, né, de quando um texto faz referência a um outro texto. Joia? Tem uma música, pessoal, do Chico Buarque chamada Gota d'Água, beleza? E o secretário, ele tá mexendo no pé lá, porque o pé dele tá doendo, ele tá ali com gota no pé, né? A gota é uma espécie de inflamação que dá no pé, enfim, a pessoa não consegue andar direito. E o secretário, ele tá com gota, né? Aí quando ele fala que tá com gota, né, ele demonstra que tá com uma dor no pé ali, o chefe das relações públicas, querendo puxar o saco, ele começa a cantarolar essa música do Chico Buarque, né? Então quando o secretário fala, tô com o pé doendo, né? Aí o chefe pergunta, o que o senhor tem? Eu tenho gota. Aí ele começa, isso é a gota d'água, isso é a gota d'água. E aí paira aquele silêncio, o secretário olha para ele com aquela cara de...
ele dá uma risadinha, né, o chefe, e aí ele comenta assim, que essa música é uma música que o povo canta. E aí o secretário solta uma frase bem potente, né, bem crítica, enfim, dentro do conto aí. Ele diz, né, o povo, o que é o povo? O povo não existe, o povo é uma abstração. O povo só passa a existir de fato quando os ratos expulsam o povo das suas próprias favelas. Né? E aí ele critica a mídia, critica os jornalistas, dizem que os jornalistas são sensacionalistas, ele diz que os jornalistas são de esquerda, olha a ideia da política, né? Perceba que os convidados são conservadores, então a gente já tem aí o embate político, tá? Bem interessante todas essas críticas e referências especificamente aí à política também. Bom, para finalizar, enquanto eles estão dialogando, escutando aquela barulheira toda, entra na sala o cozinheiro, desesperado, não é? Aí o chefe fala, o que você está fazendo aqui, cara? Volta para a cozinha. Aí o chefe olha e fala, pra cozinha eu não volto de jeito nenhum. Eles entraram, acabaram com tudo, eles comeram tudo, atacaram as pessoas, a comida, atacaram todo mundo. Mas quem, meu Deus? Eles... os ratos. Pois é, meu, aí entra o caráter fantástico, fantasioso aí do nosso conto. Né? Uma nuvem de ratos havia invadido esse local, né? Esse seminário aí, que inclusive estava rolando aí numa espécie de sítio, né? De casa de campo, motivo pelo qual o seminário também estava sendo muito criticado pela população, né? Um gasto, né, de dinheiro público meio à toa, desnecessário, por que realizar esse seminário num local desse, né? E os ratos invadem tudo e atacam todo mundo e pegam todo mundo e tudo mais. O único que sobrevive ao ataque é justamente o puxa-saco, o chefe das relações públicas, que se esconde onde? Na geladeira. Inclusive, para não fechar a porta totalmente, né, ele deixa o dedinho dele para fora e sente o rato mordendo o dedo, aí ele substitui o dedo por uma gravata. Mas ele é o único que sobrevive a esse ataque dos ratos. Ó, e o final do conto ele fica meio em aberto, tá? Porque como é que termina o conto? Termina, né, com o chefe aí das relações públicas, ele não sabe quanto tempo ele ficou escondido na geladeira, ele só sabe que depois de um tempo ele arriscou abrir a geladeira e aí quando ele abriu ele não viu mais nada, não tinha ninguém, não tinha nada, ele só teve a impressão de ouvir eles, fica esse eles no ar aí, eles confabulando, conversando dentro de uma sala. E aí ele sai correndo dessa casa de campo, desse sítio, e quando ele olha para trás, ele só vê o casarão todo iluminado. Quem é que estava lá confabulando? Eram os homens? Eram os ratos? O mundo passou a ser dominado por ratos? Talvez. Então fica esse final meio em aberto aí, tá? Mas a grande metáfora, a grande sacada desse conto, no final das contas, é de que homens e ratos aqui se misturam. Quem são os homens, quem são os ratos? Né? Os homens é que se comportam como ratos aqui. Percebe ou não? Porque o comportamento aí de ratos, esse comportamento vil, né, obscuro, zoado, esse comportamento é literalmente dos ratos e é metaforicamente dos homens que se comportam como ratos. Né? Esses ratos que estão no poder. Você já entendeu qual é a crítica toda aí. Joia? Então, pessoal, pensa nesse conto, pensa em toda a crítica, tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar pra caramba aí no seu vestibular. Beleza? E é isso, juventude. Mais uma vez, brigadão aí pela companhia, pela parceria, tamo junto e a gente se vê num próximo vídeo, tá? Meu, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, assim você não perde nada para suas provas. Leio, logo escrevo. Como sempre, até uma próxima, valeu e tchau!